Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo de Direito Romano, história externa do Direito Romano. Nós vamos estudar a República, que vai de 510 a.C. a 27 a.C. Na República, a organização política de Roma se modifica. Não há mais a figura do rei, que foi substituída por uma magistratura eleita. Dentre estas magistraturas, algumas eram de suma importância, por exemplo, o consulado. Os cônsules detinham poder militar, mas sobre eles veremos na sequência. Júnio Bruto e Tarquínio Colatino foram os primeiros cônsules. A denominação inicial era pretor, de pré-ir, ir na frente, pré-idor, né? Mais ou menos isso. Há quem diga que a denominação de pretor era em tempo de guerra. Em tempo de paz era iudex. Bom, esses pretores teriam expulsado Tarquínio Soberbo, o último rei de Roma. Segundo outros, a República não se instalou de uma hora para outra. Foi um processo lento que só se solidificou no século IV a.C. Seja como for, um fato é certo: as magistraturas foram sendo criadas aos poucos. Vamos ver agora a organização política de Roma na República. Como eu falei ainda há pouco, o rei foi substituído por uma magistratura eleita. Além dos magistrados, havia o Senado e os comícios populares. Vamos falar primeiro das magistraturas e de suas funções. As magistraturas se dividiam em 1. Magistrados ordinários. Segundo Mommsen, ocupavam cargos permanentes que eram parte da organização política romana, como cônsules e ditadores. Segundo Aranjo Ruiz, eram aqueles cargos previstos para situações normais. Dividiam-se em ordinários, permanentes e não permanentes. Os ditadores não seriam magistrados ordinários. Segunda magistratura, espécie de magistratura, os magistrados extraordinários. Para Mommsen, eram esporádicos, exemplo, decênviros. Não faziam parte da estrutura política. Para Aranjo Ruiz, eram investidos para ocasiões anormais, como os ditadores, os decênviros, etc. Terceira espécie de magistratura, os magistrados cum imperio. Dispunham do ius imperii, que veio dos reis. Na realeza, os reis se faziam acompanhar de 12 lictores armados dos faces. Os faces eram feixe de varas para vergastar, e das secures, uma machadinha para cortar as cabeças. Há autores que atribuem a Tarquínio Soberbo a instituição desse costume, que sem dúvida é um costume etrusco. Os cônsules eram acompanhados dos mesmos 12 lictores, armados apenas dos faces, sem as secures. A secure só era empunhada fora de Roma em época de guerra ou perante o exército, quando o poder dos cônsules era absoluto. Já em tempo de paz, dentro de Roma, não era absoluto. Para punir, havia necessidade de um julgamento prévio. Daí a diferença entre império milícia, que é o poder de império sobre o exército, ou poder de império em tempo de guerra, e imperium domi, ou poder de império doméstico em situação de paz. Os magistrados cum império eram os cônsules, os ditadores, os pretores e os tribunos consulares. Por fim, a quarta espécie de magistratura era a dos magistrados sine imperio. Não tinham o ius imperii, eram todos os demais magistrados. Bom, vamos ver então quais eram essas magistraturas. Falemos primeiro do consulado. Os cônsules eram eleitos em número de 2, uma vez por ano, pelos comícios centuriatos. Eles iam se revezando mês a mês no poder.
Houve épocas de triunviratos, em que eram 3 os cônsules. No início, era uma magistratura patrícia, com a Lex Licínia de Magistratibus, de 367 a.C., os plebeus passaram a poder se candidatar. Os seus poderes eram basicamente jurisdictio até 367 a.C. Eram juízes, ouviam as partes e indicavam um juiz, um iudex, para julgar. Outro poder, a cognitio, fala-se cognitio, mas escreve-se cognitio, é igual jurisdictio, mas a gente pronuncia no nosso latim jurídico jurisdictio, cognitio. Bom, a cognitio era o poder de julgar causas criminais. De sua decisão cabia recurso aos comícios centuriatos, é a provocatio ad populum. Outro poder dos cônsules é o imperium, poder de coerção e aplicação de castigos físicos, de levantar e comandar o exército, de convocar os comícios e o senado, apresentando-lhes propostas de lei e consultas. E, por fim, a intercessio, veto a decisões e medidas do cônsul em exercício de efeito imediato. Bom, além disso, eles tinham poderes de administração, cobrança de impostos, comando das forças militares e o censo. O censo foi do início da República até 435 a.C., quando se criou o cargo de censor. Bom, a ditadura, em tempo de convulsões internas ou guerras externas, os cônsules eram substituídos por um ditador, no início indicado pelo cônsul em exercício, depois eleito pelos comícios centuriatos. Esta norma foi instituída na época das guerras púnicas contra Cartago. A primeira de 264 a 241 a.C., em que se destacou o general Amílcar Barca, de Cartago. A segunda, de 219 a 201 a.C. Nesta guerra púnica, ficou famoso o general cartaginês Aníbal, filho de Amílcar Barca. Houve ainda a terceira guerra púnica, de 149 a 146 a.C., em que teve fama o general também cartaginês Asdrúbal. Roma foi vitoriosa nas 3 e, a partir daí, iniciou sua expansão de forma mais intensa. O ditador era acompanhado por 24 lictores munidos de faces e secures. Até 356 a.C., foi uma magistratura patrícia. A partir daí, abriu-se aos plebeus. Outra magistratura, magister equitum, ou mestre dos cavaleiros, ou comandante da cavalaria, auxiliava o ditador. Era uma magistratura patrícia. Outra magistratura, prefeitura para a cidade. O prefectus urbi, ou prefeito para a cidade, era substituto eventual dos cônsules. Era indicado pelo cônsul em exercício quando tinha que se ausentar da cidade. Foram substituídos pelos pretores e era uma magistratura patrícia. Questura. No início, cada cônsul indicava um questor para auxiliá-lo. Os questores tinham o dever de zelar pelo erário ou tesouro público. Em 420 a.C., passaram a 4, sendo eleitos pelos comícios tributos. Dividiam-se em questores erari e questores parricidi. Os questores erari cuidavam do erário e os segundos, os questores parricidi, julgavam crimes de homicídio. No fim da República, subiram para um número de 40, espalhados pelas províncias. Em Roma, havia somente 2, chamados de questores urbani. Era uma magistratura
patrícia. Outra magistratura, a censura. Os censores surgiram em 435 a.C. Eram eleitos pelos comícios centuriatos em número de 2. Eram responsáveis pelo censo das tribos territoriais a partir das informações dadas pelos pátrias famílias. As declarações falsas eram punidas através da nota censória, averbada no registro público. As penas iam desde a exclusão do exército, das tribos, das centúrias ou do senado, até a redução à condição de escravo. Além disso, administravam terras públicas, criavam tributos, incluíam nomes no censo, o que conferia cidadania ao incluído, e contratavam serviços públicos. A partir de 312 a.C., os censores passaram a indicar os senadores, o que antes era função dos cônsules. Pela importância do cargo, de uma maneira geral, eram eleitos censores antigos cônsules. Até 351 a.C., era uma magistratura patrícia. A partir de 351, abriu-se aos plebeus. Outra magistratura, a edilidade curul. Em 367 a.C. foram criados 2 cargos de edis curuís para patrícios, mas já em 364 os plebeus podiam ocupá-los. Tinham a função de policiar a cidade e os mercados, organizar certos jogos públicos e possuíam jurisdição nas vendas de escravos. Outra magistratura importante, a pretura. Em 367 a.C. foram criados cargos para 2 pretores urbani, ou pretores urbanos. Eles tinham a função de substituir o cônsul que se ausentasse, além de exercerem a jurisdição civil. Em 242 a.C. foi criado um cargo de pretor peregrino para julgar causas entre romanos e não romanos, ou só entre não romanos. Com a expansão provincial, o número de pretores aumentou, sendo vários enviados às províncias pretorianas para administrá-las. Ao tempo de Júlio César, que foi no 1º século a.C., havia 16 pretores. Era uma magistratura patrícia até 337 a.C., quando passou a admitir plebeus. Outra magistratura, o tribunato da plebe, era uma magistratura plebeia, não admitindo patrícios que a ela nem deveriam querer ascender. Os tribunos eram extremamente poderosos, detinham poder de intercessio, poder de vetar ordens ou decisões do cônsul e do senado, além de poderem interferir nas eleições, convocação dos comícios e outros atos de interesse público. Podiam impedi-los, por exemplo. Só contra o ditador não podiam exercer o poder de veto. Não possuíam o ius imperii, nem atribuições administrativas. Não podiam convocar o Senado e os comícios, não possuíam nem insígnias nem honrarias tais como lictores. Não se assentavam na cadeira curul, que era uma cadeira de marfim e de ouro, símbolo das altas magistraturas, como consulado, pretura, edilidade curul e ditadura. A eles se deve a iniciativa da Lei das 12 Tábuas. A permissão de casamento entre patrícios e plebeus foi com a Lex Canuleia de 445 a.C., proposta pelo tribuno Canuleius. Essa magistratura foi criada após o movimento plebeu de 494 a.C. O seu número inicial era de 2, crescendo depois. Eles eram eleitos pelos conselhos da plebe, concilia plebis. Edilidade da plebe, uma outra magistratura. Os edis da plebe foram criados na mesma época dos tribunos. Era uma magistratura plebeia interditada aos patrícios. Eles eram eleitos pelos conselhos da plebe, em número de 2, que aumentou depois. Sua função era de ajudar os tribunos, zelar pelos arquivos da plebe e proteger os plebeus contra os patrícios.
mais uma magistratura, tribunato consular. Foi uma magistratura plebeia, criada em 444 a.C. A função do tribuno consular era a de substituir o cônsul ausente. Nessa época, era a única forma de um plebeu exercer o consulado. Com a permissão dada à plebe de exercer o consulado, pela Lex Licinia de Magistratibus, em 367 a.C., desapareceram os tribunos consulares. Além dessas magistraturas, que eram urbanas, havia outras, as magistraturas provinciais. As magistraturas provinciais surgiram após a expansão territorial romana nos séculos II e I antes da nossa era. Os principais magistrados eram os procônsules ou governadores, que administravam as províncias consulares, exercendo funções administrativas e judiciárias, os propretores, que administravam as províncias pretorianas, exercendo funções administrativas e judiciárias, os legados, que acompanhavam e auxiliavam os procônsules e propretores, os questores, que auxiliavam os governadores, forneciam víveres, arrecadavam tributos, substituíam os governadores, os proquestores ocupavam interinamente o lugar do questor morto ou que saía até a nomeação de outro questor. Os prefeitos, segundo alguns, administravam os municípios italianos ligados a Roma. Segundo outros, esses municípios eram administrados por duúnviros, 2 homens municipais, cônsules municipais. Bom, vamos falar agora do Senado. O número de senadores era inferior a 300, número do fim da realeza. O Senado exercia funções consultivas junto aos cônsules e demais magistrados cum império, que podiam convocá-lo para fazer consultas. Ratificavam as leis e decisões dos comícios, utilizando-se para isso da auctoritas patrum, ou autoridade dos pais. Os senadores eram chamados de pais, patres. O Senado constituía províncias, dando-lhes sua lei fundamental. A partir de 312 a.C., os censores passaram a nomear os senadores normalmente dentre os antigos cônsules. Até essa data, eles eram indicados pelos cônsules. Em meados da República, passou a haver senadores plebeus chamados conscripti. Vamos falar agora dos comícios populares. Havia os comícios curiatos, que eram compostos de patrícios. No fim da República, já se admitiam plebeus em seu número. Suas funções foram reduzidas na República, sendo responsáveis apenas pelos testamentos. As pessoas falavam o seu testamento perante os comícios e pelas adrogações. A adrogação era a adoção de um pater familias por outro, diante dos comícios. Os comícios centuriatos eram divididos por centúrias, como na realeza. Deles participavam patrícios e plebeus. Eles tinham funções legislativas, votavam as leges rogater, e funções judiciárias. Eram a segunda instância nos processos criminais punidos com pena de morte. O réu podia provocar a manifestação dos comícios para rever a sentença. Era a provocatio ad populum. Por fim, tinham função eletiva. Elegiam os cônsules, pretores e censores. Os comícios tributos, com a divisão territorial em novas tribos, feita por Servo Túlio, criaram-se os comícios tributos. Cada uma das 4 tribos urbanas, suburana, palatina, colina e esquilina, e das 31 tribos rurais, tinha o seu comício, do qual participavam pátrias famílias, fossem patrícios ou plebeus. A conformação do comício e seus membros era delineada pelo censor. Os comícios tributos, é bem possível, se conformavam a partir das tribos rurais. Há quem afirme, entretanto, que teriam surgido em substituição aos conselhos da plebe. Eles tinham função legislativa,
votavam leges rogate, e funções eletiva, elegiam os questores e os edis curuís. Os conselhos da plebe ou concilia plebis eram assembleias de plebeus, com funções legislativas, votavam leges rogate, denominadas plebiscitos, e funções eletivas, elegiam os tribunos da plebe e os edis da plebe. Tendem a se confundir com os comícios tributos no último século a.C. Vamos falar um pouquinho agora da religião. Os poderes sacerdotais do rei passaram ao Rex Sacrorum, rei das coisas sacras, na República. Além dele, havia o Colégio de Pontífices, encabeçado pelo Pontifex Maximus, ou Sumo Pontífice. Com o passar dos tempos, a pessoa do Rex Sacrorum se tornou figurativa e quem exercia o poder sacerdotal era o Sumo Pontífice. Além disso, era responsável pelos anais, anotações dos fatos históricos ocorridos a cada ano. O pontífice também interpretava o direito, emitindo pareceres. Bom, vamos falar agora das fontes do direito na República. O direito na República sofreu uma enorme revolução. De um direito empírico, casuístico, concreto, a posteriori, passou a ter contornos modernos, passou a ser um direito mais científico, genérico, abstrato e a priorístico. Científico porque mais bem elaborado, havia leis escritas e sistematizado. Deixou de ser empírico, genérico porque se aplicava a vários casos, não sendo casuístico. Abstrato, uma vez que se abstraía do caso concreto, valendo para uma multitude de problemas. A priorístico porque elaborado antes do fato. Ele deixa de ser a posteriori. As fontes do direito na República eram os costumes. Um costume só será fonte de direito, ou seja, só será verdadeiramente costume, se nele estiverem presentes o uso, que é a repetição constante de uma prática, e a opinio necessitatis, ou convicção de que aquele uso tem a força de norma jurídica. Além dos costumes, havia leis escritas. Duas espécies de leis escritas. As leges rogate, rogate se escreve rogatae, com AE no final, mas a pronúncia é rogate. Então, as leges rogate eram propostas por um magistrado cum império a um dos comícios. Daí poderem ser leges curiate, quando propostas aos comícios curiatos, leges centuriate, comícios centuriatos, leges tribute, comícios tributos. Os conselhos da plebe legislavam através de plebiscitos, que eram no início apenas para os plebeus, mas após a Lex Hortência de 286 a.C., tornaram-se genéricos para todo cidadão romano. Os plebiscitos eram espécies de lex rogata, proposta por um tribuno da plebe. O plebiscito famoso foi o conhecido por Lex Aquilia, de 326 a.C., responsável pela sistematização normativa da responsabilidade civil ou aquiliana. As leges rogate eram homologadas pelo Senado. Dentre as leis da República, destaca-se a Lei das 12 Tábuas, considerado o marco da evolução do direito, que de empírico e casuístico torna-se científico e abstrato. Segundo a versão tradicional, eu posso citar aí o Tito Livio, Dionísio de Halicarnasso, Diodoro da Sicília. Bom, segundo essa versão tradicional, em 494 a.C., os plebeus, revoltados com a sua situação de inferioridade, ter-se-iriam rebelado e se reunido no Monte Aventino, à época desocupado, a fim de fundarem uma cidade. Segundo alguns, eles teriam sido os soldados plebeus que se rebelaram e se retiraram para o Monte Aventino. A eles foi enviado um representante dos patrícios, de nome Menênio, que, para persuadi-los a voltar,
narrou-lhes o apólogo do estômago e dos membros. Os membros se revoltaram contra o estômago, uma vez que só eles trabalhavam, enquanto o estômago só comia e descansava. Após a rebelião, o estômago morreu de fome, levando à morte também os membros, que dele dependiam para sobreviver, para se alimentar. Bom, Apólogo de lado, os plebeus cederam, mas com algumas conquistas. Ganharam 2 magistraturas, o tribunato da plebe e a edilidade da plebe, além de uma lei escrita, genérica, que valesse para todos, patrícios e plebeus. Foi, porém, alguns anos mais tarde, em 462 a.C., que o tribuno Terentílio Arsa propôs a organização de uma comissão para elaborar a tal lei que poria fim à luta entre as duas classes. Os patrícios retardaram a providência durante 10 anos. Em 452 a.C., finalmente enviaram uma delegação de 3 cidadãos à Grécia, Atenas. Segundo alguns, a delegação teria visitado a Magna Grécia, que são cidades gregas no sul da Itália. Segundo outros, a delegação foi à Grécia, passando pela Magna Grécia. De qualquer forma, o objetivo era estudar as leis gregas, principalmente as leis de Solon, elaboradas por ele, pelo Solon, tempos atrás, possivelmente entre 638 e 538 a.C., com base nas leis egípcias. A delegação regressou com farto material, sendo formado um decemvirato, grupo de 10 homens, uma magistratura especial para governar a cidade e redigir a lei. Teriam sido auxiliados por um sábio grego, Hermodoro, exilado de Éfeso. Nessa época, as magistraturas ordinárias foram suspensas. O presidente dos decênviros era Apio Cláudio. Após um ano, em 451 a.C., estava elaborada a lei esculpida em 10 tábuas. Foi aprovada e afixada no Fórum. O Fórum era a praça em que funcionava o centro administrativo da cidade em que eram publicadas as leis. O trabalho, no entanto, estava incompleto e, por isso, foi organizado um novo decemvirato, ainda sob a presidência de Apio Cláudio, para completar o que faltava. Ultimada a tarefa, em um ano, os decênviros entregaram mais 2 tábuas, em 450 a.C. Em seguida, resvalaram para a tirania, tentando perpetuar-se no poder. A situação, que já era insustentável, tornou-se crítica com um episódio envolvendo Apio Cláudio e Virgínia, uma moça que se destacava pela beleza. O Apio Cláudio tentou torná-la sua escrava, mas o seu pai, para evitar a desonra, matou-a. Após o episódio, o povo se revoltou, depondo os decênviros e aprisionando Apio Cláudio. As magistraturas ordinárias foram restabelecidas, mas a lei das 12 tábuas já estava em vigor. Há autores que negam essa versão. Segundo Ettore Pais, a lei das 12 tábuas não teria sido fruto de uma viagem à Grécia nem dos esforços do decemvirato. Foram uma compilação de costumes romanos que veio a lume no século IV a.C. Lambert é mais radical. Segundo ele, a lei das 12 tábuas resultou da obra do jurista romano Sexto Hélio Petocato, que foi cônsul em 198 a.C. A lei seria, portanto, dessa época. Bom, nós falamos das leges rogate. Vamos falar agora das leges date. Eram outorgadas diretamente pelos cônsules ou outro magistrado com o império, sem qualquer votação pelos comícios nem homologação do Senado. A expressão significa lei dada, lex data, porque eram dadas a determinada cidade ou território. Eram formuladas pelos magistrados em virtude de poderes a eles conferidos por uma lex rogata.
tinham normalmente caráter administrativo e visavam a organização de territórios conquistados, províncias e cidades. Eram em grande número. A mais antiga de que se tem notícia data de 318 a.C. Foi uma lei dada, lex data, à cidade de Capua pelo pretor Fúrio. Bom, outra fonte do direito eram os senatus consultus. O Senado podia ser convocado por um magistrado com o império que lhe fazia uma consulta. A resposta vinha em forma de senatus consulto, uma espécie de parecer senatorial. No início da República não tinham força de lei, apesar de serem fonte normativa, vamos dizer, indireta. Já no fim da República passaram a ter força de lei. Um senatus consulto famoso é o senatus consulto macedoniano, recepcionado por nosso Código Civil. Segundo ele, o empréstimo feito a menor é inexigível. Isso por causa de um tal Macedo que, segundo consta, teria matado o próprio pai para herdar e pagar a seus credores que o perseguiam. Bom, tanto os senatus consultos quanto as leis recebiam o nome do magistrado que apresentava a proposta ou da pessoa ou situação por força das quais eram propostos. Bom, outra fonte do direito eram os editos dos magistrados. Eram normas de caráter administrativo e processual, promulgadas pelos magistrados normalmente quando assumiam seu cargo. Os magistrados que detinham o ius edicendi, ou direito de editar, eram os cônsules, o ditador, os pretores, os censores, os edis curuís e, fora de Roma, os governadores, pró-pretores e prefeitos municipais. No início, os editos eram divulgados em voz alta, depois passaram a ser escritos no álbum, que era uma tábua de madeira recoberta com gesso. Não vamos confundir edito com édito. Edito vem do verbo edicere. Particípio passado, edictum, que quer dizer publicar, divulgar em voz alta. Édito vem do verbo edere. Particípio passado, editum, que quer dizer, expor, mostrar. Os editos dos pretores indicavam as fórmulas a ser aplicadas aos litígios que se lhes apresentassem. Bom, outra fonte do direito era a jurisprudência. Era a prudência do direito ou doutrina. Os pareceres de certos jurisconsultos tinham força de lei. A importância dessa jurisprudência era muito maior que em nossos dias, dado o fato de a lei ser extremamente mal redigida e incompleta. Bom, vamos falar um pouco agora da expansão romana. Após consolidar-se internamente, Roma dá início à sua expansão. De 296 a 270 a.C., conquista a Itália. De 264 a 146 a.C., travou 3 guerras contra Cartago, subjugando-a. Foram as guerras púnicas. Cartago era uma cidade situada ao norte da África, onde seria hoje mais ou menos Tunis, capital da Tunísia. No fundo, as guerras púnicas se travaram pelo controle do comércio mediterrâneo. Em 146 a.C., Roma destruiu Cartago, dando início à dominação do Mediterrâneo e do norte da África. Depois subjugou a Grécia e assim por diante. A expansão romana na Itália se deu por 3 sistemas: incorporação, federação e colonização. Com a queda do Império Etrusco em fins da realeza e início da República, formou-se contra Roma uma liga de cidades latinas para fazer frente às suas pretensões expansionistas. Denominou-se Liga Latina. Em 493 a.C., na Batalha do Lago Regillus, Roma celebrou o Tratado de Paz com a Liga, tratado este que se chamou Fedus, escreve-se Foedus,
mas pronuncia-se Fedus Cassianum. Em 338 a.C., porém, desrespeitando o tratado, Roma derrotou e dissolveu a Liga Latina, incorporando várias de suas cidades que organizou sob a forma de tribos rurais. Outras cidades mais próximas também foram sendo incorporadas e organizadas em forma de tribos. Daí que, além das 4 tribos urbanas criadas por Sérvio Túlio, no final da realeza, a Suburana, Esquilina, Palatina e Colina, surgiram várias tribos rurais, 31 ao final do século III a.C. O número final de 35 não mais se alterou e as incorporações posteriores ao final do século III foram para uma das 35 tribos já existentes. O sistema de incorporação continha 2 inconvenientes. Primeiro, os povos incorporados nem sempre se adaptavam à nova organização em tribos. Em segundo lugar, a incorporação implicava a concessão de cidadania e de direito a voto e o sufrágio aos povos incorporados. Com isso, a organização dos comícios tributos tornava-se difícil devido ao número crescente de participantes. A solução jurídica foi a criação dos municípios. Eram comunidades agregadas às tribos, mas separadas de Roma administrativamente. Eram governados por prefeitos, segundo alguns, ou segundo outros, por duúnviros, 2 homens, Esses duúnviros eram chamados de duúnviros municipais. Esses duúnviros equivaliam aos cônsules na administração dos municípios, escolhidos entre os decuriões dos municípios. Nesse sentido, decurião era uma espécie de senador nos municípios. Alguns municípios, entretanto, mantinham a sua própria administração. Até 109 a.C., distinguiam-se os municípios em 2 espécies: municipia optimo iure, que detinham cidadania romana e administração própria, e municipia sine suffragio, não detinham cidadania nem administração própria, mas pagavam tributos e serviam ao exército. Entre 81 e 79 a.C., o ditador Sulla deu estrutura mais ou menos uniforme a eles. Com outras cidades eram firmados tratados chamados federa, pelos quais as cidades conservavam sua autonomia administrativa. Seus cidadãos não eram cidadãos romanos, mas, por outro lado, não lhes era dado o ius belli et pacis, ou direito de declarar guerra e celebrar a paz sem autorização de Roma. Era o sistema de federação. O último sistema é o de colonização. Colônia vem do verbo colere, particípio passado, cultum, com o significado de cultuar, adorar. Colônia era a cidade fundada por cidadãos de outra cidade. Tinha, portanto, o mesmo culto, cultuava os mesmos deuses. Segundo a lenda, Roma teria sido uma colônia de Alba Longa. Roma fundou várias colônias em territórios ocupados. Primeiro, para garantir o controle sobre os povos insubordinados. Depois, para incrementar a agricultura e distribuição de terras. Por fim, para recompensar soldados veteranos. Fora da Itália, a ocupação romana se deu por meio das províncias. Elas eram criadas pelo Senado através de senatos consultos. Era organizada uma comissão de senadores que outorgava à província em criação a chamada Lex Provinciae, espécie de lei fundamental da província. Nela se estabeleciam os limites territoriais, os povos que lá habitavam, além de outras disposições. Havia províncias consulares e pretorianas. As consulares eram governadas por um procônsul, requerendo a permanência de um exército. As pretorianas eram governadas por propretores, exigindo a presença de apenas algumas tropas. Bom, vamos falar um pouco agora da sociedade romana na República. As classes sociais se dividiam em 4, basicamente.
A classe baixa, ou plebs urbana, que era composta de plebeus sem dinheiro, com profissões menos prestigiosas, né? Barbeiros, sapateiros, padeiros, açougueiros, pastores, agricultores, etc. A segunda classe era a dos escravos. A economia romana se baseava na mão de obra escrava. Estima-se que no final da República, Roma, que deveria contar com mais ou menos 1 milhão de habitantes, tinha uma população de mais ou menos 200 mil escravos. Os escravos eram considerados bens semoventes, despidos de personalidade. Apesar disso, podiam agir por seus senhores em nome próprio, uma vez que não se concebia naquela época a ideia de representação. Seria como hoje nos contratos de comissão mercantil. O comissário age por conta de alguém, mas em seu próprio nome. Essa era uma das questões que o direito romano não resolvia bem. Como pode uma coisa, um bem, agir em seu nome, ainda que por conta de alguém? Bom, a terceira classe era a dos cavaleiros da ordem equestre. Na verdade, não eram cavaleiros, mas homens de negócio. Herdaram esse título somente pela qualificação patrimonial para ser um eques equo privato, ou cavaleiro de cavalo próprio, que servia na cavalaria com seu próprio cavalo. Essa qualificação patrimonial, era um patrimônio de pelo menos 400 mil sestércios, era a mesma exigida para se tornar um juiz equestre, a quem competia julgar as questões envolvendo corrupção. A partir daí, todos aqueles homens de negócio que, sem ser integrantes da nobreza, tinham patrimônio superior a esse mínimo, passaram a se denominar cavaleiros, apesar de eventualmente nunca terem montado um cavalo. Os cavaleiros se dividiam em duas categorias não excludentes: a dos publicanos, que, em forma de sociedades, as societates publicanorum, celebravam contratos com o Estado, obras públicas, arrecadação de impostos, etc., e a dos negociatores, que empreendiam na esfera privada como comerciantes individuais, normalmente no ramo de bancos, daí serem chamados de argentarii. Diga-se de passagem que no século I a.C., as pessoas menos endinheiradas, principalmente os nobres e senadores, que necessitavam manter certo padrão, viviam endividadas junto aos argentarii, em sistema de adiantamento de crédito, que podemos, de forma grosseira, comparar com o cheque especial de hoje. A narrativa de Cícero, um grande jurisconsulto, magistrado e senador do século I a.C., em suas cartas, dá testemunho disto. Bom, esses cavaleiros agiam muitas vezes em nome de nobres que não queriam ou não podiam exercer esse ramo de empreendimentos. Os senadores, por exemplo, eram proibidos de exercer atividades mercantis, principalmente fora da Itália. Assim, eles podiam investir dinheiro junto a um publicano, em forma de sociedade, ou junto a um negociator, sendo destes a atividade e o risco. Bom, a quarta classe era a nobreza, ou nobilitas. Como visto ainda há pouco, por volta dos séculos IV e III a.C., a diferença entre patrícios e plebeus já não era importante. A plebe já ocupava todos os cargos da magistratura, antes reservados só aos patrícios. Também podiam ser nomeados senadores. Enfim, o que contava era o patrimônio. A partir daí, formou-se uma nova classe, a nobreza, composta de famílias que descendiam de homens públicos, de magistrados. Dentro da nobreza, destacava-se a ordem senatorial, composta de senadores e suas famílias. No fim da República, não era necessário ser nobre para integrar a ordem senatorial. Bastava exercer uma questura e depois ocupar um assento no Senado para ser considerado membro da ordem senatorial. Tal é o caso de Cícero, que não era de família nobre, mas foi magistrado e depois senador, integrante, portanto, da ordem senatorial. A nobreza e a ordem senatorial era a classe dirigente e, junto com os cavaleiros da ordem equestre, constituía a classe dominante. É isso aí.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até um próximo vídeo. Um grande abraço a todos.